Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer a questão 106 agora, questão de dinâmica, questãozinha boa, vou lembrar de umas coisas. Dinâmica, dinâmica envolvendo plano inclinado, então é interessante lembrar das fórmulas ou alguma coisa, lembrar de alguns conceitos. Porém, todavia, interessante a gente fazer uma revisãozinha, um basicão para a gente lembrar de algumas questões que são. Esse plano inclinado geralmente não cai muito, nem quando cai causa problemas. E fisicamente é interessante lembrar, porque também cai em outras provas e sempre cai. Não tem dúvida, sempre cai. E é interessante. Vamos lá então. Acho que não, vou botar pra cá um pouco, depois eu volto pro outro lado. Então, no exercício leg press, na academia, né? O praticante aplica força com os pés sobre a plataforma, aqui está representado, que se move sobre trilhos inclinados a 45 graus em relação horizontal. Então aplica força, o que? Considere que há atrito cinético, então quer dizer que tem movimento. O atrito estático deixaria parado, teria que fazer força para tirar dali, né? Para ganhar ele ganha do atrito do estático e adquire então atrito cinético entre a base da plataforma e os trilhos, que ao empurrá-lo com força constante, a plataforma desliza sem variar a velocidade. Ou seja, se não varia a velocidade, que fenômeno importantíssimo a gente tem aqui. Quer dizer que a força resultante é igual a zero. Achei que era aqui. Então, a força resultante é igual a zero. O que isso nos traz? Quer dizer que se não tem mudança na velocidade, a aceleração é igual a zero. Independente da massa que tiver aqui, a força resultante vai ser igual a zero. Perfeito? Vamos saber. Fenômenos eu vou abordar depois nas alternativas, então fica aí, relaxa. Porque agora eu só vou mudar minha câmera pra cá e vou ir pra lá. Então tá. Então, nesse contexto, já vou botar aqui a força resultante igual a zero, aceleração igual a zero. A força aplicada equilibra a força de atrito e a componente do peso, que atua paralelamente ao plano inclinado. Aqui, eu acho interessante até, eu vou pular ela para a gente ter mais base sólida do que é, né? Eu vou nessa aqui. Então, o módulo da força exercida pelo praticante é maior, a força exercida, que a soma do peso da plataforma e da força de atrito. Então, primeiro, se ele diz que a força exercida pelo praticante é maior, está indo contra o que o enunciado falou. Porque não pode ter, a força restante tem que ser igual a zero, né? Tem que partir desse pressuposto. E que, vamos simular, né, um movimento. Vamos fazer um movimento aqui. Por exemplo, a gente tem nesse problema o que? Se ele vai fazer um movimento para cima, né, ele vai empurrar, quer dizer, então o que vai vir contra ele? Vai ser o px, e também por ele estar indo para cima, o atrito age como reação, então vai ter px e o atrito cinético para baixo, contra a força feito pelo cara, né? Pela pessoa. Então, para isso acontecer, essa força aqui, ó, a força de subida tem que ser maior, supostamente, naquela questão, que isso aqui. Só que, naturalmente, ele diz que a força restante é igual a zero, então não pode ser maior. A força-reação exercida pela plataforma, que reação se anula, pois a inclinação favorece a ação muscular. A força de reação. O que seria a força de reação? Exercida pela plataforma. Ele faz uma ação,
a reação terceira lei de Newton vai empurrar ele de volta. Aqui, eu acho que, por exemplo, a segunda parte, né, ele diz aqui, a inclinação favorece a ação muscular, supostamente. Porque se ele diz, se ele aumentar a inclinação, não vai favorecer a ação muscular. Só que é muito vaga essa aqui, por quê? Porque. Essa fechou. Porque ele diz que é uma maior inclinação, que favorece a ação muscular, se é uma menor, e que supostamente. Eu acho que é isso, porque ele não diz se vai favorecer, se é uma inclinação maior ou menor. E também que. Metal ficou preto aqui. Exercício, se anula. Faz ação, a reação volta. Acredito que essa justificativa está errada. Né? Essa aqui embaixo está errada. Essa se anula porque a ação favorece. Então quer dizer que mais inclinação favorece a ação muscular. Só que eu achei muito vaga a resposta, mas acredito que talvez a justificativa seja outra, né? E sempre, se a força de reação seria a força que ele faz, é a reação feita. Na verdade, não se anula, agora vai pensar. Não vai se anular, porque a força de reação é exercida pela plataforma. Então a plataforma vai fazer a força de reação na perna do moço e justamente fazer essa ideia, né, do moço praticante, e ela vai fazer, não vai se anular, elas não se anulam, porque uma coisa ele vai fazer na plataforma, uma outra coisa é que a plataforma vai fazer nele, e aí isso diferencia, né? Então ela não se anula, tá errado isso aqui também. Ela ainda existe, que nem falar que a força-peso anula a força normal. Isso está errado fisicamente. A normal é uma consequência e não anula, é uma consequência do contato. Perfeito? Tá, por serem mesmos valores, a gente identifica que elas anulam, mas elas não vão no mesmo princípio físico. Explicado certinho, tá? Agora é mais. Enfim, eu entendi muito bem isso na plataforma site, para ter informação, ok? A força normal corresponde ao peso total da plataforma, pois ambos têm a mesma direção. Aqui, então, o peso total. O peso total é o quê? O peso total é o que? É o PX mais o PY. Só que, se a gente estudar mais um pouco o plano inclinado, a gente sabe que PY é igual a normal. E o que é o PY? O PY é o peso vezes o cosseno de 45, né? De 45 graus, que é igual a normal. Só ficou meio errado aqui o quadrado. Ok? Então, o peso total é Px mais Py. E o Py é o que? O peso total é o que? É o Px mais a normal, porque a gente comprovou isso aqui. E tá errado, né? Pois vamos ter a mesma direção. Não. O atrito cinético independe da inclinação do plano, já que apenas do contato. Não. Isso aqui é balela. Por quê? Vamos ficar especificamente aqui. Então, atrito cinético, né? Deixa eu botar aqui. Se eu tô pegando ali. Não. Então, atrito cinético é o quê? Força de atrito é igual a coeficiente de atrito cinético vezes a normal.
Perfeito? Esse aqui é o força de atrito elaborado. Aqui, a normal, a gente já sabe que é o peso vezes o cosseno do ângulo, vamos botar aqui, cosseno do ângulo, vezes o φ é igual o coeficiente de atrito cinético vezes o peso vezes o cosseno. Então, quer dizer que sim, o ângulo importa na força de atrito. Comprovado aqui, porque, por exemplo, o cosseno de 60 é 1/2, o cosseno de 30 é 0,9. Então quer dizer que quanto mais eu diminuo o cosseno, o ângulo do cosseno, maior é o valor por ele deixado. Então, o cosseno de 30 é 0,9 e o cosseno de 60 é 0,5. Então, o ângulo na força de atrito exerce muita importância, né? Então, falso. Então, esse independe é muito forte afirmar, é muito... A pegadinha é muito... Assim, esse independe tem que desconfiar. Aí, a força aplicada equilibra a força de atrito e a componente do peso, que atua paralelamente ao plano inclinado. Se ele diz que a força restante é zero, isso aqui está certo. E por que acontece isso? Eu vou explicar matematicamente. Quando a gente faz... ele diz que vai subir somente. Então, quando ele sobe, ele vai ter a força do praticante. A gente sabe que a aceleração é igual a zero. Então, vai ser o quê? A força do praticante menos px, mais a força de atrito tem que ser igual a massa vezes zero. Então, vai ter que ser a força do praticante menos px menos o φ tem que ser igual a zero. Então quer dizer que tem um equilíbrio aqui, né? Supostamente porque ele afirmou que a velocidade é zero. Então, aqui ó, a força aplicada pelo praticante equilibra a força de atrito e a componente de peso que atua paralelamente ao plano inclinado. Então, eles vão atuar assim e o plano inclinado está assim. Então, paralelamente, tá certo? E é isso, a resposta. Se, por acaso, ele dizia que com uma aceleração constante, a B seria certa, as outras não, estão erradas, mas ele diz, o detalhe é dizer que a velocidade constante quer dizer que pressupõe da ideia que a força aplicada tanto pela pessoa seja igual a px e a força de atrito, ok? Tô aqui. Enfim, é isso. Letra A como resposta. Um beijo e um queijo. Lembrando, né? Padrão optimal, mas a plataforma Sage me ensinou muitos raciocínios aqui que podem se cair no Enem, embora é um aspecto mais teórico, mas cai no Enem independente do problema. Um abraço. Tchau, tchau.